Você está pensando em voltar para a igreja, mas existe uma pergunta que não sai da sua cabeça. Será que vou ter que contar todos os meus pecados? E se eu esquecer algum? E se o padre me julgar? Se essas dúvidas passam pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas fazem exatamente essas perguntas todos os dias. Neste vídeo, vamos responder tudo isso à luz da fé católica. E no final, vou mostrar como você pode se preparar para fazer uma boa confissão, mesmo que tenha passado muitos anos longe da igreja. Mas antes, existe um erro que muitas pessoas cometem antes mesmo de entrar no confessionário. Talvez você queira voltar para a igreja, mas alguma coisa ainda está segurando você. Talvez você tenha vergonha de contar ao padre coisas que aconteceram na sua vida. Talvez pense: como eu vou contar isso? O que ele vai pensar de mim? Pode existir também o medo da reação do sacerdote. Será que ele vai me repreender? Será que vai ficar escandalizado com o que eu fiz? Mas existe uma coisa que precisamos lembrar: você não está entrando no confessionário para ser julgado pela sua história. Você está procurando a misericórdia de Deus. Outra coisa que pode aparecer é aquela sensação: depois de tudo que fiz, eu não sou digno de voltar. Mas se precisássemos ser dignos antes de procurar a misericórdia de Deus, nenhum de nós conseguiria voltar. Talvez você esteja esperando primeiro deixar sua vida em ordem para depois voltar. Mas o caminho pode ser justamente o contrário. Você volta porque precisa da graça de Deus para começar a colocar sua vida em ordem. Esses sentimentos são compreensíveis, mas não correspondem ao coração de Deus. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo. O pai recebeu aquele filho que estava perdido, com todo amor e alegria, e restituiu toda a sua dignidade. Mas então, será que preciso contar absolutamente tudo? Primeiro, precisamos entender o que é a confissão. Ela não é simplesmente sentar diante de um padre e contar os nossos erros. A confissão é o sacramento da reconciliação. É o momento em que reconhecemos nossos pecados diante de Deus, manifestamos nosso arrependimento e recebemos por meio do sacerdote o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja. E aqui aparece uma dúvida muito comum. Mas eu preciso lembrar de todos os meus pecados? Não. Existe uma diferença muito importante entre esquecer e esconder. Se você faz um exame de consciência sincero, procura se lembrar dos seus pecados, e mesmo assim, depois percebe que esqueceu alguma coisa. Isso é muito diferente de saber que cometeu determinado pecado e decidir escondê-lo deliberadamente na confissão. Por isso, se você está voltando para a igreja depois de muito tempo, não fique paralisado pelo medo de não conseguir se lembrar de tudo. Prepare-se com sinceridade, faça seu exame de consciência e procure o sacerdote. E quanto aos pecados mortais? Os pecados mortais de que temos consciência precisam ser confessados. Para que um pecado seja mortal, é necessário que estejam presentes 3 condições: matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. Mas isso não significa que somente os pecados mortais possam ser confessados. Os pecados veniais também podem, e é muito recomendável que sejam levados à confissão. O sacramento da reconciliação não serve apenas para nos levantar depois de uma queda grave. Ele também nos ajuda a crescer na amizade com Deus e a combater aquilo que nos afasta dele. E existe algo que precisa estar presente em toda confissão: a sinceridade. Você não precisa entrar no confessionário com uma memória perfeita. Você precisa entrar com um coração sincero. Esquecer involuntariamente é uma coisa. Esconder deliberadamente é outra. Deus não está esperando uma oportunidade para rejeitar quem volta. Ele quer que você volte. Mas então surge outra pergunta. Afinal, qual é exatamente a diferença entre pecado mortal e pecado venial? E será que conseguimos reconhecer essa diferença nas situações concretas da nossa vida?
Mas afinal, como saber se aquilo que fiz foi um pecado mortal ou um pecado venial? A Igreja nos ensina que para existir pecado mortal, três condições precisam estar presentes ao mesmo tempo: matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. Vamos entender isso de maneira simples. Primeiro, matéria grave. Isso significa que o ato em si precisa ser gravemente contrário à lei de Deus. Nem todo pecado possui a mesma gravidade. Segundo, plena consciência. A pessoa precisa saber que aquilo que está fazendo é gravemente errado. E terceiro, consentimento deliberado. Ela precisa escolher aquele ato livremente. Então perceba, não basta existir uma matéria grave. As três condições precisam estar presentes juntas. E aqui existe uma coisa muito importante. Nem sempre uma pessoa que fez algo objetivamente grave teve plena consciência ou liberdade suficiente para que possamos simplesmente concluir que cometeu um pecado mortal. Por isso, precisamos ter cuidado antes de colocar rótulos sobre nós mesmos ou sobre os outros. E o pecado venial? O pecado venial também é pecado. Ele fere a nossa amizade com Deus, enfraquece a nossa vida espiritual, mas não rompe essa amizade da mesma maneira que o pecado mortal. Pode acontecer, por exemplo, em pequenas faltas de caridade, numa impaciência, numa mentira sem matéria grave ou numa palavra dita de maneira desnecessariamente dura. Mas atenção, não significa que toda impaciência, toda mentira ou toda palavra dura seja automaticamente um pecado venial. As circunstâncias, a consciência e a liberdade também precisam ser consideradas. Por isso, quando examinamos a nossa consciência, não devemos transformar a vida cristã em uma lista de pecados automáticos. O objetivo do exame de consciência é justamente olhar com sinceridade para aquilo que aconteceu, reconhecer o pecado e procurar a misericórdia de Deus. E agora chegamos a uma pergunta muito importante. E se eu esquecer um pecado mortal? Se você está voltando para a igreja depois de muitos anos, talvez essa seja exatamente a pergunta que mais esteja preocupando você. Então vamos entender o que acontece quando um pecado é esquecido na confissão. E por que você não precisa deixar o medo de esquecer alguma coisa impedir você de voltar para Deus. Então chegamos a uma pergunta que pode causar muita ansiedade. E se eu esquecer um pecado mortal na hora da confissão? Primeiro, respire. Se você fez um exame de consciência sincero, procurou se lembrar dos seus pecados e mesmo assim esqueceu involuntariamente alguma coisa, isso não é a mesma coisa que esconder um pecado de propósito. Existe uma diferença muito importante entre esquecer e ocultar. Imagine que você se preparou para a confissão, examinou sua consciência com sinceridade e confessou aquilo de que se lembrava. Depois, já fora do confessionário, você percebe: eu esqueci de mencionar aquele pecado. Não precisa entrar em desespero. Se você se lembrou posteriormente de um pecado mortal que havia esquecido involuntariamente, mencione-o na próxima confissão, especialmente antes de receber novamente a absolvição sacramental, quando aplicável. O problema seria completamente diferente se a pessoa soubesse que cometeu um pecado mortal e deliberadamente decidisse escondê-lo do sacerdote. Nesse caso, não estamos falando de esquecimento. Estamos falando de ocultação voluntária. Por isso, não transforme a confissão em um teste de memória. Faça um exame de consciência sincero. Procure recordar seus pecados. Confesse-os com humildade e arrependimento. Deus não exige de você uma memória perfeita. Ele pede um coração sincero. E talvez agora você esteja pensando: está bem, mas eu estou há muitos anos sem me confessar. Tenho tantos pecados na minha história que nem sei por onde começar. E é justamente disso que vamos falar agora. Como uma pessoa pode se preparar para voltar à confissão depois de muitos anos afastada da igreja?
Talvez você esteja pensando, eu entendi tudo isso, mas faz anos que não vou à igreja. Tenho muita coisa para colocar em ordem. Por onde eu começo? Comece com um passo de cada vez. Primeiro, volte a rezar. Não precisa começar com uma oração complicada. Fale com Deus. Diga a Ele que você quer voltar, que reconhece que esteve afastado e que precisa da ajuda dele. Segundo, faça um bom exame de consciência. Reserve um momento tranquilo e procure olhar para a sua vida com sinceridade. Suas escolhas, seus relacionamentos, suas atitudes, aquilo que você fez e aquilo que deixou de fazer. Não faça isso para se desesperar com os seus pecados. Faça para reconhecê-los diante de Deus. Terceiro, procure um sacerdote. Se você está há muitos anos sem se confessar e não sabe exatamente como proceder, não tenha vergonha de dizer isso ao padre. Você pode simplesmente começar dizendo: Padre, faz muitos anos que não me confesso, e eu não sei muito bem como fazer. Você não precisa chegar sabendo tudo. O sacerdote está ali justamente para ajudá-lo. Quarto, faça uma confissão sincera. Confesse os seus pecados com humildade, sem tentar justificar aquilo que você reconhece como pecado, e sem esconder deliberadamente aquilo que precisa ser confessado. E se tiver dúvida sobre alguma situação, você pode perguntar ao sacerdote. Quinto, retome a participação na missa e na vida da igreja. Voltar para Deus não termina no confessionário. A confissão é um recomeço. Depois dela, somos chamados a alimentar novamente a nossa relação com Deus por meio da oração, da palavra, da Eucaristia, da vida comunitária e da prática da caridade. E existe ainda uma coisa muito importante. Não espere se sentir perfeito para voltar. Talvez você pense, quando eu colocar minha vida em ordem, eu volto. Mas o caminho cristão não funciona assim. Nós não nos aproximamos de Deus porque já estamos perfeitos. Nós nos aproximamos dele justamente porque precisamos da sua graça. Se você está afastado há 1 ano, 10 anos ou muito mais, o primeiro passo pode ser simplesmente este: Senhor, eu quero voltar. E a partir desse desejo sincero, dê o próximo passo. Procure a igreja, procure um sacerdote, faça seu exame de consciência, reconheça seus pecados, receba a misericórdia de Deus e recomece. Porque voltar para Deus não é voltar para uma lista de regras, é voltar para uma relação, é voltar para aquele que nunca deixou de chamá-lo. E talvez essa seja a pergunta que você precisava ouvir hoje. Você está esperando estar pronto para voltar ou está disposto a dar hoje o primeiro passo? Se este vídeo ajudou você, deixe seu comentário. Talvez sua dúvida também seja a de outra pessoa. E, se você deseja se preparar melhor para a confissão, aqui no canal e no blog Raízes Bíblia há outros conteúdos que podem ajudar nessa caminhada.